Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Vamos para mais um dia de estudo dessa série que nós estamos fazendo, que é sobre as 7 cartas enviadas para as igrejas da Ásia Menor, né? As cartas que estão no começo do livro de Apocalipse. Amém? Então, eu gostaria que aproveitar esses minutos, enquanto nós estamos ainda, pessoal entrando, e que vocês enviassem o link do culto no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo dos amigos, e falassem, bora que o culto começou. E que a gente possa estudarmos juntos mais essa carta aqui, e chegamos aqui praticamente na metade da nossa série. Amém? Então, como você já enviou o link, como você já convidou o pessoal para estar presente, para estar assistindo o culto, então que agora você possa se desligar do celular, é óbvio, desde que você não esteja acompanhando o culto pelo seu celular, né? Mas que agora você possa prestar atenção, porque nós estamos num período, num culto, num estudo online, vocês estão acompanhando do conforto da casa de vocês, mas nós não podemos esquecer que nós estamos prestando um culto ao nosso Senhor, então que nós devemos cultuar, nós devemos estar num período agora focado nisso. É um livro difícil, são temas delicados, e eu acredito que assim como eu, ninguém consiga estar fazendo outras coisas e escutando o culto ao mesmo tempo. Então, que durante essa 1 hora e meia no máximo, porque nós teremos nosso momento interativo, vocês possam se desconectar mesmo das demais atividades e prestar atenção e nós irmos juntos, de preferência com a Bíblia na mão. Nós vamos ter algumas referências aqui e que vocês possam acompanhar, né? Amém? Então, meus irmãos, vamos orar para a gente começar a nossa leitura aqui, o nosso estudo no dia de hoje. Amém? Pai, obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de nós estarmos cultuando ao Senhor, de nós estarmos tendo oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Pai. Pai, abra os nossos entendimentos, ó Pai, que a gente possa compreender o real significado da Tua palavra, ó Pai. Senhor, usa a minha vida, ó Pai, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava montando esse esboço, ó Pai. Pai, que eu não fale nada além, nada aquém daquilo que o Senhor tem para tratar com o Teu povo, ó Pai. Pai, que nessa noite toda a Tua igreja seja ministrada através do estudo sobre o Senhor, Pai. Assim eu oro e Te agradeço. Amém. Bom, meus irmãos, eu espero que, assim como eu, né, vocês estejam entusiasmados e estejam gostando dessa série que nós estamos apresentando aqui, né, ou nós estamos estudando aqui. E a cada semana nós temos aprendido ainda mais sobre as cartas que o Senhor Jesus Cristo endereça para as 7 igrejas ali da região da Ásia Menor, né? Então, na semana passada nós vimos o pastor Richard pregando aqui, ele montou o estudo, ele fez a pregação dele, falando sobre a igreja de Pérgamo, né? E hoje nós vamos falar sobre
a igreja que ficava ali localizada na cidade de Tiatira, tá bom? Quando nós estudamos as cartas, quando nós olhamos para essas cartas, há 2 semanas atrás, nós vimos a carta que foi endereçada para a igreja de Esmirna. E lá nós vimos que os valores de Jesus são diferentes dos nossos valores. Vocês se lembram? Nós vimos que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Porém, Jesus os chamavam de rico. Por quê? Porque Jesus não vê aquilo que nós vemos, né? Os valores de Jesus não são os nossos valores. Jesus não julga conforme nós julgamos. E a cidade de Tiatira, ela não era uma grande cidade. Dessas 7 cartas aqui, talvez fosse a cidade ali que não tinha tanta relevância assim. Ela não tinha um porto, ela não tinha um povo letrado, como tinha, por exemplo, na cidade de Éfeso, na própria Filadélfia. Então, ela era uma cidade mais acanhada. A cidade de Tiatira, ela era uma cidade de passagem. Como assim? Ela ficava entre Sardes e Pérgamo. Ou seja, quando as pessoas estavam deslocando entre essas cidades, eles paravam em Tiatira ali, né? Então, por isso que eles falavam que era uma cidade de repouso, era uma cidade que as pessoas repousavam para continuar a sua viagem. Amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o 29, nós vamos ler. Tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o 29. E dentro deste contexto falando que Jesus, os valores de Jesus enxergar uma igreja diferente do que nós enxergamos, um ponto muito curioso é que nós vimos que a cidade de Tiatira, ela é uma cidade de passagem, ela não é uma cidade que tem uma grande relevância dentro deste contexto da Ásia Menor, só que dentro da carta que Jesus escreve para as igrejas, é a mais longa, é aquela que Jesus mais gasta tempo falando com a igreja. Então, é muito interessante também essa comparação aqui. Amém? Abriram as Bíblias aí, Apocalipse 2, versículo 18 até o 29. Eu vou ler, a minha tradução aqui é NVT, tá bom? Então, se tiver algumas coisinhas diferentes da tradução de vocês, pode ser a questão da tradução. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como vocês têm crescido com todas essas coisas. Contudo, tenho contra vocês uma queixa. Vocês têm permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo de se arrepender-se, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem as práticas de tais atos.
Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esses falsos ensinos. Aí, entre parênteses, né? As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Essa mensagem ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém? Como eu disse, é a carta mais longa dentro dessas 7 aqui enviadas. Quando nós olhamos para dentro deste contexto, quando nós olhamos para as cartas que Jesus escreve para as igrejas, nós vemos que em cada uma delas, Jesus se apresenta de forma diferente. E para cada uma delas, Jesus faz um elogio, uma repreensão e uma promessa. Amém? Para a igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como alguém que tem chama de fogo, que tem olhos com chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, né? E quando nós lemos qualquer texto da Bíblia, nós temos dificuldades, ou nós acabamos passando desapercebidos por algumas referências que para os nossos dias atuais não fazem muito sentido. Como assim? Mas para o contexto da época, para o povo que recebeu essa carta, ele dizia muito. E se nós olharmos com muita atenção, nós vamos ver que desde o princípio, desde o comecinho, Deus ele faz um esforço tremendo para conseguir se comunicar conosco. Ou seja, Deus ele usa de linguagem para facilitar ou para que a gente possa entender o que ele está dizendo. Então, quando nós vemos a Bíblia descrevendo alguns sentimentos de Deus, isso dentro do campo da teologia nós chamamos de antropopatia, ou seja, Deus está usando de sentimentos que nós conhecemos para expressar. Por exemplo, quando fala assim, a ira de Deus, o amor de Deus, quando usa de sentimentos para explicar uma reação de Deus, ou seja, é para que nós possamos entender. Amém? E quando nós vemos a Bíblia comparando algum aspecto de Jesus com algo que conhecemos, isso nós chamamos de prefixo. Como assim? Jesus usa de algo que nós conhecemos para nos levar no que nós não conhecemos. No versículo 18, quando nós olhamos, Jesus usa a expressão que ele tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. E quando nós vamos para o contexto da carta que foi escrita à igreja de Tiatira, ela era uma cidade que ela possuía muitos metalúrgicos na cidade. E que esses metalúrgicos, eles produziam bronze. Ou seja, nós tínhamos como se fosse a empresa que é aqui de São Bernardo, né?
que faz bronze, a termomecânica. Então, Tiatira tinha uma produção de bronze. Então, essa expressão que Jesus usa de ter olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, para nós pode não parecer muita coisa, mas para eles era algo familiar, era algo que eles sabiam que Jesus estava usando como referência. E essa cidade de Tiatira, ela era conhecida porque da região ela era que produziu o melhor bronze ali. E Jesus se apresenta então dentro de uma linguagem que para eles é familiar. E nós podemos também interpretar essa passagem pelo viés de que Jesus estava falando sobre o olho de fogo, que ele tinha um olho de fogo, no sentido de que purifica, que o fogo purifica, que o fogo tira toda a escória, que ele examina e que nada passa batido diante dos olhos de Jesus, como nós podemos ler em 1 Coríntios 3,13. Nos fala que um dia nós apresentaremos todas as nossas obras para o juízo. E esse juízo será como um fogo. As nossas obras serão provadas no quê? No fogo. Ou seja, um dia nós iremos prestar conta de tudo que nós fizemos para Jesus. E as nossas obras vão ser colocadas no fogo da justiça. E o que vai ficar? Aquilo que for metal, aquilo que for sólido, aquilo que tiver uma dureza, aquilo vai ficar. O que for palha, o fogo consumirá. Amém? Ou seja, tudo aquilo que não for verdadeiro, o fogo irá consumir, né? E quando nós vamos lendo os demais versículos aqui, dentro deste texto que nós estamos estudando, dentro deste intervalo, essa interpretação ela vai ganhando muito sentido de que Jesus estava falando sobre um olho de julgamento, de um olho que examina tudo. Quando nós olhamos, ele fala assim, ó: sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido com todas essas coisas. Ou seja, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor Jesus. Amém? E quando olhamos para a expressão de pés de bronze polido, né? Podemos interpretar como algo puro, como algo bonito, como algo de valor. Um bronze polido, ele era usado para peças de decoração, para peças de alta durabilidade, para peças que não tinha mistura, para peças que não tinha mistura, para peças que não tinha sujeira. Ou seja, o bronze polido também era muito usado na construção de armas. Por quê? Porque ele tinha uma maior resistência. E Jesus se apresenta dessa forma para eles e mostra que Jesus é puro, que Jesus é sem pecado, que Jesus é sem deformidade e de que Jesus é resistente. Diferente da igreja de Éfeso, eles não perderam o primeiro amor com o passar dos tempos. Então, quando nós estudamos o livro, a carta endereçada à igreja de Éfeso, nós vimos que a igreja começou bem, só que conforme foi andando, a igreja foi perdendo o primeiro amor, né? Jesus chama eles para fazer a obra, mas fazer a obra com amor. Muito pelo contrário, agora na igreja de Tiatira, Jesus diz que eles têm crescido nessas coisas, ou seja, vocês têm feito a obra do Senhor, vocês têm feito a minha obra com amor, com fé, com perseverança, e não têm deixado isso diminuir ou até mesmo se perder.
E quantas vezes na nossa caminhada nós começamos a fazer a obra que o Senhor colocou na nossa mão, que o Senhor confiou na nossa mão, com amor, com esmero. Só que com o passar dos tempos, nós vamos deixando o amor se esfriar e nós não vamos mais fazendo com toda a devoção que nós tínhamos, com todo o carinho, com todo aquele apreço que nós tínhamos no começo. Nós começamos a fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Nós começamos a fazer a obra do Senhor de forma desleixada. Nós começamos a fazer a obra do Senhor com aquilo que sobrou. E não mais com a nossa primícia. E isso não aconteceu com a igreja de Tiatira. Isso não aconteceu. Porque quando nós olhamos para o versículo 20, Jesus exorta a sua igreja. Ele diz assim, ó: contudo, tenho uma queixa contra vocês. Vocês têm permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça os meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Ou seja, quando nós olhamos para a repreensão que o Senhor Jesus faz, ele não fala que, olha, e diferente de Éfeso, ele não fala assim, olha, vocês estão fazendo a minha obra, porém sem amor. Não, ele fala que tem crescido no 19 e no 20, quando ele reprime, quando ele faz uma repreensão, ele vai falar o quê? Vocês estão fazendo com amor, vocês estão fazendo com devoção, mas tem um porém. Vocês estão aceitando a heresia entrar dentro da igreja. Vocês estão tolerando falsos ensinamentos. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ou seja, Tiatira, ela se diferenciou de Éfeso em não perder o seu primeiro amor. E é verdade. Porém, isso infelizmente continuou. Por quê? Éfeso, se nós lembrarmos, ele tinha refutado os nicolaítas, os falsos ensinos, e Tiatira não. Tiatira começou a abraçar as heresias. Tiatira começou a abraçar esses falsos ensinos. Ele começou a aceitar as heresias postas por essa mulher que Jesus chama de Jezabel. E essa falsa profetisa, ela estava exercendo influência, uma influência tão nevasta na igreja, como Jezabel tinha exercido em Israel. Para a gente entender a referência que Jesus está falando, abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 até o 33. Então, 1 Reis, capítulo 16, do 30 até o 33. Diz assim, ó: Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis antes dele. Fez mais coisas para provocar a ira do Deus de Israel do que todos aqueles que vieram antes dele. Quando nós olhamos para o nome Jezabel, o significado do nome significa puro. Jezabel, então, significa puro. Mas a sua vida e a conduta que Jezabel tinha era totalmente diferente do significado do seu nome. Pois Jezabel
que introduziu em Israel o culto pagão a Baal. E ela misturou a religião com prostituição. Jezabel, ela não só perseguiu os profetas de Deus, mas ela também promoveu o paganismo. E a segunda Jezabel, essa daqui que Jesus chama essa mulher de Jezabel, ela estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Ela pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que Jezabel pregava, na verdade, era uma verdadeira escravidão. A cidade de Tiatira, como eu já disse, ela era uma cidade que ela tinha muitos comércios e ela ficou conhecida pela exportação de púrpura. Púrpura era uma tinta que tinha um alto valor agregado e era usado para tingir roupas, né? E também pela exportação de armas de bronze. E quando nós estudamos sobre o livro, sobre a carta dos Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, nós falamos sobre Lídia, que era uma comerciante de púrpura, e Lídia era da cidade de Tiatira. Possivelmente dentro dessa viagem do apóstolo Paulo, Lídia estava comercializando essa púrpura e foi aí que Paulo tem esse contato com ela. Dentro da cidade de Tiatira, existiam vários sindicatos, várias agremiações assim, e para a gente contextualizar, era como se fossem essas associações que nós temos nos nossos dias, essas associações profissionais que nós temos. Mas diferente do que nós temos hoje, em Tiatira, essas agremiações, elas misturavam uma influência pagã e todo aquele que fosse contratado para trabalhar, ele era obrigado a participar das confraternizações que essas agremiações promoviam. E tinha almoço, tinha janta, e essas comidas que eram feitas, elas eram todas oferecidas a ídolos e também a demônios. E antes que eles fossem comer, ou seja, não tinha nada oculto, todos sabiam dessa prática. E quem não participasse dessas festividades que era promovido ali, ele era rebaixado de cargo. Então, a pessoa perdia uma parte do seu salário, ou até mesmo ele era mandado embora e o seu nome era mal falado em toda a cidade. Então, existia uma consequência para quem não participassem dessas confraternizações, desses o que nós chamaríamos hoje de business, né? Desse mundo corporativo. E quando nós vamos lendo o texto aqui, nós vemos que Jesus chama essa mulher que se intitulou, isso é muito importante a gente frisar, ela se intitulou como profetisa e Jesus a chama de Jezabel. E não, meus irmãos, não. A Bíblia aqui não está falando sobre reencarnação. A Bíblia não está falando. Jesus, ele simplesmente está fazendo uma alusão a essa mulher, aquela que matava e perseguia os profetas no Antigo Testamento. Só que essa segunda Jezabel, ela age de uma forma mais sorrateira, né? Essa mulher estava fazendo o que ela estava agindo, o que ela estava fazendo dentro da igreja, era uma perseguição, mas de forma mais sorrateira. Ou seja, nós vemos que
A igreja de Tiatira tinha diversas qualidades. Nós lemos aqui, o Senhor Jesus faz diversos elogios para a igreja de Tiatira. Jesus enaltece o amor. Só que essa igreja vinha sofrendo um ataque de Satanás e esse ataque acontecia de dentro para fora. O ataque que Satanás fazia na igreja de Tiatira era de dentro para fora. Ou seja, e nós não via ninguém dali da igreja que se levantasse para acabar, né, com isso. E isso estava fazendo o quê? Ela estava arrastando uma porção da igreja, uma grande quantidade da igreja com ela. Ela estava, junto com as suas heresias, com os seus falsos ensinos, ela estava conseguindo membros, ela estava conseguindo adeptos dos seus falsos ensinos. E eu e vocês, nós devemos ficar muito atentos aos falsos ensinos dos nossos dias, né? E como que acontece? Isso era uma exclusividade da igreja de Tiatira? Será que isso daqui não se repete hoje, né? Será que hoje nós não vemos heresias sendo ditas como se fosse palavra do Senhor? Por exemplo, se na festa de final de ano da tua empresa tiver comida consagrada a entidades, coma, participe, se embriague, pois nós estamos diante de um Deus que perdoa os nossos pecados. Se os seus amigos promoverem uma festa que tem imoralidade sexual, esteja no meio deles. Por quê? Porque Deus é amor, meu irmão. E Deus sempre nos perdoará. Ou seja, qualquer semelhança dessas frases aqui com que Jezabel disse para a igreja de Tiatira não é mera coincidência. Essas frases aqui, muitas das vezes, ela é usada dentro da hipergraça. O que é a hipergraça? A hipergraça é tudo aquilo que te traz para perto de Cristo, só que não te confronta, que ela não provoca em você uma mudança. A hipergraça, ela diz assim, ó, vinde como estás e permaneça como estás. Jesus fala para nós, virmos como está. Vem como está. Só que nós estamos diante de um Deus santo, que ele vai nos provocar, que ele vai causar em nós uma repulsa pelo pecado. Ou seja, nós não podemos nos relacionar com alguém que é santo sem ser santo. Ou seja, a teologia da hipergraça, ela distorce esse conceito. Ela trata de um Deus que é um Deus de amor, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que vai te perdoar sempre. Em muitos motivos, ela está certa. Deus é misericordioso, Deus vai sempre nos perdoar. Deus está sempre de braços abertos nos esperando. Deus, ele quer isso. Só que nós não podemos continuar da forma que estamos até o fim. Isso não é um evangelho. Se o evangelho que você acredita não te confronta, se o evangelho que você está seguindo não causa em você qualquer repulsa pelo pecado, qualquer desejo de se tornar uma pessoa melhor, me desculpa, meus irmãos, mas você não está seguindo a sã doutrina, porque Jesus nos chama para isso. E atualmente, o que mais temos visto são igrejas sofrendo ataque de dentro
para fora. Hoje, a coisa mais comum no meio cristão é uma igreja sendo atacada de dentro. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos um termo ou quando nós escutamos um termo, e em nome de Jesus, aqui na nossa igreja, nós não temos ninguém que fala isso, e se nós escutarmos, nós devemos tomar cuidado. Quem aqui nunca ouviu falar assim, eu sou a igreja? Eu não preciso estar reunido em um templo para estar servindo ao Senhor. Tudo isso é verdade. Nós somos a igreja. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não precisamos estarmos reunidos para estarmos prestando um culto para o Senhor Jesus. Mas qual o contexto que essa pessoa está falando de que ela é a igreja e de que ela não precisa estar reunida para estar prestando um culto ao Senhor? Se você estiver usando, se eu estiver usando essa frase, se nós estivermos usando essa frase para estarmos sendo igreja sem fronteira, amém. Se nós estamos usando dessas frases para falar assim, olha, a obra do Senhor não vai se limitar a essas 4 paredes aqui. A obra do Senhor sai. Quando eu estou na rua, eu sou uma extensão da igreja. Quando eu estou no meu trabalho, eu sou uma extensão da igreja Filadélfia. Quando eu estou na faculdade, eu sou uma extensão da minha igreja. Amém. Glória a Deus. Agora, se você está usando essa frase, se você está ouvindo essa frase e está se simpatizando de que você não precisa estar inserido em uma igreja, aí você precisa rever os seus conceitos. Aí você precisa reler, fazer uma releitura do que a Bíblia Sagrada diz. Por quê? Infelizmente, a maioria das vezes que nós vemos essas frases sendo usadas, não são no contexto de que a igreja não se limita a um espaço físico, mas são de pessoas frustradas com a fé, frustradas com a igreja, que elas não querem mais se relacionar com o meio gospel e elas então querem partir para uma caminhada solo. Quando nós lemos lá em Mateus 16, 18, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo é quem instituiu a igreja, certo? Ele fala assim, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Amém? Ou seja, é o Senhor Jesus quem institui a igreja. O Senhor Jesus, quando nós vamos ler lá no livro de Atos, nós vamos vendo que existe uma estipulação de um corpo ministerial. Ou seja, Atos vai nos mostrar isso. Então nós não podemos falar o que Deus nunca disse. Ou seja, é sim da vontade de Deus que ocorra esse ajuntamento. A igreja é sim uma instituição de que Jesus participa e de que Jesus se agrada. Amém? Notem que no versículo 20, Jesus ele faz uma ressalva para essa mulher que se diz profetiza, ou seja, ela se intitulou profetisa. E graças ao nosso bondoso Deus, hoje nós não vemos ninguém usurpando de cargo, né? Usurpando de cargos de que Deus nunca lhe deu. Deus nunca lhe concedeu, mas você se atribui disso, né? Nós não vemos homens mercenários, idólatras, avarentos, adúlteros se intitulando pastores. Graças a Deus nós não vemos isso. Não adianta nós tentarmos tomar para nós um título, porque é a igreja local quem valida o nosso chamado. É a igreja local que vai nos reconhecer. Eu tenho uma caminhada junto com o pastor Richard de 13 anos. E eu nunca vou me esquecer
das nossas primeiras conversas que o pastor Richard me falou assim: Edinho, quando eu fui consagrado a pastor, eu já exercia o cargo pastoral há muito tempo. Quando o óleo derramou na minha cabeça, foi uma mera formalização e um reconhecimento daquilo que eu já exercia. Por quê? Porque a igreja local já o reconhece como um pastor. E a igreja de Tiatira, ela abriu as portas para Jezabel entrar com seus falsos ensinos, deu lugar no púlpito para que ela pregasse das suas heresias. E hoje, infelizmente, quantos falsos mestres não têm se levantado como homens e mulheres letrados, pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo de Deus, falando, ensinando várias heresias, e as pessoas que nem contato com eles têm direito, caem nas suas heresias, arrastam mais pessoas para dentro deste buraco, e pessoas que se apossaram de títulos sem nunca ter passado por uma cadeira de estudo, pessoas com título, mas sem reconhecimento da sua igreja local. E, como eu já disse, o reconhecimento do ministério de vocês, o meu reconhecimento ministerial, começa quando a minha igreja local, quando a nossa igreja local nos reconhece como tal. Se o desejo do meu e do seu coração estiverem alinhado com os propósitos de Deus, Ele fará esse reconhecimento chegar. Amém? Cuidado com os ensinos que vocês têm ouvido, que vocês têm dado ouvidos para a hipergraça. A hipergraça, quando nós temos o contato com ela, ela é extremamente prazerosa de ouvir. Quem não quer viver uma vida que satisfaça a nossa natureza caída, a nossa natureza, o nosso corpo pecaminoso, né? Essa nossa natureza pecaminosa? Mas vamos à luz das Escrituras para que não fique nas minhas palavras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esses ensinos. Olha aqui, diz Salmo 116, no verso 5. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor é compassivo e justo. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas, e todos seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Salmos 145, versículo 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança toda a sua criatura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: seja santo, porque eu sou santo. Levítico 19, 2. Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Efésios 1, 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é para que vocês vivam em santidade, pois isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Amém? Ou seja, nós vimos aqui, dentro de textos bíblicos, falando sobre a justiça e sobre a santidade de Deus. Fala sobre misericórdia? Claro que fala. Fala sobre perdão? Claro que fala. Mas notem que todos os capítulos, todos os versículos vão falar sobre santidade, sobre Deus ser justo, sobre Deus nos dar chances de se arrepender, né?
Se nós olhamos para dentro da Bíblia com muita integridade, nós vamos ver que tem muito mais texto falando e exaltando a justiça e a santidade de Deus do que do amor e da sua misericórdia se pecarmos. Deus usa do seu amor e da sua misericórdia se a gente peca? É claro que sim. Todos os dias nós pecamos. Ilude-se quem pensa que não. Mas sem sermos intencionais. Nós cometemos deslizes pontuais. Nós devemos tomar cuidado com a nossa oração que fala assim: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Multidão dos meus pecados, não. Por quê? Porque nós somos transformados. Nós temos pequenos ajustes, pequenas correções de rotas para fazer, mas nós não podemos ser um povo que temos uma multidão de pecado. Amém? Nós temos que tomar cuidado para que os pecados que nós vamos cometendo não cauterizem o nosso coração ao ponto de que a gente acha que é normal pecar, de que entre na frase de que não tem nada a ver, de que está tudo certo, de que Deus é amor, de que Deus é santo, mas ele teve também a sua natureza humana, e ele foi tentado, então ele sabe o que nós passamos. Sim, a Bíblia exalta que Jesus foi plenamente homem, Jesus foi plenamente Deus, só que a Bíblia exalta de que Jesus nunca pecou. Jesus passou sem ter pecado. Amém? Nós estamos diante de um Deus que ele é rico em misericórdia. E isso é uma verdade. Mas cuidado para não estar ouvindo isso, para que isso não esteja entrando dentro do seu coração, dando legalidade para que nós vivamos uma vida pecaminosa. Vamos dar uma olhada no que a carta aos Hebreus diz sobre o pecado cauterizados nas nossas vidas. Isso é um texto bem conhecido já de todos, né? Hebreus 6, versículo 4 até o 6. Amém? Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. A proposta de Jezabel e de muitos que se apropriam do título de pastor é de oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regra, sem proibição, sem legalismo. Jezabel queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensina uma prática ecumênica com paganismo. E em cima disso, que nós sempre estamos batendo aqui na mesma tecla. Não existe nenhuma profecia que possa contrariar a Bíblia. Se você recebeu uma profecia, um ensino que se choque com a palavra do Senhor, fique com a palavra do Senhor. Amém? Não existe nova profecia. O que Deus tinha que nos revelar, Ele nos revelou através das suas escrituras. Amém? Não existe um novo cristianismo. Não existe uma nova prática. Nós podemos sim contextualizar, nós podemos tornar a igreja mais atraentes para todos que estão de fora, mas sem negociar a integralidade da palavra de Deus. Amém? Entretanto, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que é perdoador
E se nós, em algum momento, incorrermos no erro de falsos ensinos, Deus põe à nossa frente com os braços abertos para nos perdoar. Olhem, no versículo 21, Jesus fala que ele dará tempo para até a Jezabel se arrepender. Ou seja, ele vai dar tempo para que Jezabel se arrependa dos seus falsos ensinos. Mas, quando nós já vamos para o versículo 22 e 23, vemos que após o tempo de arrependimento, Deus traz justiça e que nós nunca percamos o freio moral das nossas vidas, né? E que no primeiro segundo após nós pecarmos, nós possamos nos arrepender de coração e buscar graça e misericórdia nos braços do Pai. Quando nós olhamos para Apocalipse 21, 22 e 23, nós vemos uma sequência que é a forma que Deus age. Nós estamos pecando, nós estamos fazendo as coisas erradas. Deus nos dá tempo para nos arrependermos. Depois dele dar tempo, ele corrige e traz as consequências. Mas existe um tempo que Deus está dando para a humanidade, que ele está dando para a igreja, que ele está nos dando para nos arrependermos. Que a gente não perca essa oportunidade, que nós estamos de um Pai que está de braços abertos para nos perdoar. Pois esse tempo vai acabar. Esse tempo um dia vai cessar. Quando será, nós não sabemos. Pode ser que para mim cesse hoje. Pode ser que para você cesse hoje. Pode ser que o Senhor Jesus está à porta. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que o dia de amanhã nem chegue. E nós estamos diante de um Deus com os braços abertos, pronto para nos perdoar. E que a gente não perca. Por quê? Tão certo como é que Deus nos dá tempo para nos arrependermos, para nos consertarmos. Tão certo quanto isso é que Deus trará juízo sobre o que nós fizemos. Amém? Quando nós lemos Romanos 6, 23, diz assim, ó, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em contraponto, temos Hebreus 4,16, que diz assim, ó, assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? E caminhando aqui para o final do texto, nós vemos que muitos têm sido atraídos pelos falsos ensinos a troco do dinheiro, a troco de status, a troco de posição de destaque. Isso já acontecia dentro da igreja na época lá de Tiatira, né? E o que Jezabel ela ensinava? Ela ensinava que os crentes não podiam cometer um suicídio comercial, que eles deviam participar dos banquetes, dos sindicatos, com as carnes sacrificadas aos ídolos, aos demônios, das festas imorais, que se eles não participassem disso, eles estavam cometendo esse suicídio comercial, né? Porque nós vimos, tinha consequência para quem não participava. Ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. O prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que a prática do pecado. A verdade é que Jezabel e quem seguia os ensinos dela amava mais o dinheiro do que o Senhor Jesus. E nós precisamos saber que Deus nunca desamparará o seu povo. Amém? Eu posso ouvir um amém de vocês? Deus nunca vai nos desamparar. Deus nunca vai desamparar o seu povo. E tudo o que for necessário para nós, Ele nos dará. Projeto Sola é uma banda que eu gosto bastante, que ele diz assim, ó,
Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. A provisão de Deus para nós é suficiente para nós termos uma vida plena até que Jesus volte. E isso está aí escrito em Apocalipse 2:25. Ou seja, o Senhor Jesus fala que a provisão dele, ele vai nos sustentar para que aquela igreja se mantenha firme. Por quê? A provisão eu vou dar até a minha volta. Notem que mesmo com todas essas heresias pregadas dentro da igreja de Tiatira, existia sim um povo ali que se mantinha fiel aos ensinos de Jesus e não abraçavam os ensinos de Jezabel. Ou seja, dentro dos nossos tempos, nós também temos essas pessoas que, diante da tentação da hipergraça e da teologia da prosperidade, essas pessoas se mantêm firme à sã doutrina. E que eu e vocês, nós possamos nos manter sempre firmes à sã doutrina, aos ensinamentos de Jesus, fiel àquilo que Jesus nos mostra na Bíblia e que nós não aceitamos nenhum atalho. Amém? Em Apocalipse 2, do 24 até o 28, diz assim, ó: tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram os falsos ensinos, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firme ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso, ao me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Assim como todas as cartas que nós vimos até aqui e que nós ainda vamos ver, existe uma profecia, existe uma promessa que é feita aos fiéis, né? Ou seja, dentro de todo esse turbilhão que tinha dentro da igreja de Tiatira, existia um povo fiel. Ou seja, isso daqui nos faz refletir que não existe uma igreja que aos nossos olhos, aquela igreja, ela é toda errada. Os ensinos são todos errados. As pessoas cometem atrocidades. Mas o que Jesus nos ensina é que, mesmo diante dos nossos olhos tudo ser mal, Jesus tinha o seu povo ali dentro. Amém? Ou seja, e existe aqui uma promessa para esse grupo, né? Se vocês se manterem firmes, se apeguem com o que vocês tenham até que eu venha. E ele faz a promessa de que, traduzindo, ele simplesmente diz assim, o Senhor simplesmente nos diz assim, ó: se apeguem firme ao que vocês têm, guardem, porque um dia nós estaremos face a face. Um dia eu vou se revelar para vocês de forma plena e nós vamos ter um relacionamento na forma mais pura, da forma mais intensa possível. Ou seja, iremos conhecer face a face a estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao recusarmos penetrarmos nas profundezas de Satanás, como diz no versículo 24, nós então iremos sondar as profundezas de Cristo. Os que renunciaram o pecado e as vantagens do mundo, né, deste mundo, viverão na glória com Cristo. Os que renunciaram o pecado e as vantagens do mundo, eles vão receber de Cristo toda
essa plenitude, toda essa forma de viver com Jesus na eternidade. Cristo é a nossa herança, é Ele que é a nossa riqueza, é Ele que é a nossa recompensa. E um dia iremos face a face com Ele. Ele será o nosso prazer e o nosso deleite para sempre. Cristo é melhor do que os banquetes do mundo. Só Jesus Cristo nos satisfaz. Só Jesus Cristo vai satisfazer a nossa alma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pois este ensino não foi exclusivo para a igreja de Tiatira. Ele serve também de alerta para a Igreja Batista Filadélfia, Atos 29. Amém?